Atenção, passageiros e passageiras. Finalmente vamos dar início ao embarque. Ticket na mão, localize o seu assento e coloque a sua mala de mão no compartimento acima da poltrona que já vamos partir. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao voo de número 2024 com destino à Jornada Desinflama. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a doutora Gisela Savioli e serei a sua comandante neste voo. Apertem os cintos que agora começa a nossa viagem rumo à sua melhor versão em 2024. Ao longo dos próximos 7 dias, vou levar você de forma a jato até o destino Desinflama, um lugar paradisíaco. Ao chegarmos lá, você estará num outro patamar, com todo o conhecimento que precisa para desinflamar e assim conquistar a sua nova versão, a nova versão de si mesma, satisfeita com o seu corpo. Livre do excesso de peso que tanto a incomoda, livre das dores pelo corpo, das alergias e dos problemas digestivos, livre do desânimo e do cansaço que roubam a sua vontade de aproveitar o dia. Por isso eu já aviso os passageiros que, se concordarem em embarcar comigo e se colocarem em prática os ensinamentos que virão por aqui, essa será uma viagem sem volta. Afinal, como diria o gênio Albert Einstein, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao tamanho original. Uma vez que você descobrir o segredo para desinflamar o seu corpo, você não vai mais querer voltar para aquela vida inflamatória e levar para 2024 todo esse peso que você vem carregando. Afinal, desinflamar o corpo pode ajudar a prevenir e combater os maiores problemas de saúde da atualidade. Mas não é só isso. Quando desinflamamos e restauramos a saúde, ganhamos qualidade de vida. Temos mais ânimo, mais vigor para passear, para praticar uma atividade física, viajar, brincar com as crianças e até começar uma nova carreira como eu fiz aos 45 anos. Um corpo desinflamado permite que você seja uma mulher plena, uma esposa mais companheira, uma mãe mais presente com seus filhos. Um corpo desinflamado pode nos fazer voltar a amar o nosso corpo, nos sentir mais bonitas, além de ajudar na perda de peso e voltar a ter a satisfação de usar, sabe aquele vestido que está guardado há anos no seu armário? Então, você vai voltar a usar. Sem falar que é o nosso melhor e maior investimento para uma vida independente de cuidados. E não é isso que você mais deseja nesse ano novo que está começando? 2024, ele não precisa ser igual a 2023, 2022, 2021, isto é, igual aos seus últimos anos. Por que não fazer, então, em 2024, o melhor ano da sua vida? Por que não se priorizar em 2024? Eu sinceramente acredito que cuidar da saúde, cuidar do seu corpo, que é a obra-prima da criação, é o melhor que você pode fazer para você e também para quem você ama, para sua família. Na nossa casa, na nossa família, é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes cuidamos sempre de tudo, de todos, da nossa casa, da nossa família, enfim, da nossa comunidade, até das nossas plantas e dos nossos bichinhos, mas não temos tempo para nós mesmas, não temos disposição nem energia para cuidarmos de nós. Por isso, ao longo dessa jornada e neste plano de voo, você precisa desinflamar para cuidar melhor de você e assim cuidar melhor de quem você ama. Como comandante dessa viagem, eu estou aqui comprometida a conduzir você por esse caminho que eu já percorri milhares de vezes. Com muito orgulho, eu posso dizer que já embarquei mais de 10 mil alunas e pacientes nessa mesma viagem, rumo a um corpo desinflamado. E agora é a sua vez. Para quem está me conhecendo agora, eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica, funcional e fitoterapeuta, jornalista
e autora de 10 livros. Também sou esposa do cardiologista Dr. Roque Marcos Savioli, médico do Departamento de Cardiogeriatria do Instituto do Coração, o INCOR, que me deu de presente um filho maravilhoso, o Roquinho, que por sua vez trouxe para nossa família a minha querida Calçade. Há 18 anos eu realizo minha ação missionária junto da comunidade Canção Nova através dos programas Mais Saúde de rádio e televisão. Inclusive, fui a nutricionista responsável pela visita do Papa Bento XVI e da sua comitiva por ocasião da 5ª Conferência dos Bispos da América Latina e do Caribe na cidade de Aparecida, aqui em São Paulo, em 2007. Desde a minha conversão, eu embarquei nessa missão divina de ajudar homens e mulheres a desinflamarem o corpo e restaurarem a sua saúde nas suas 3 dimensões: física, psíquica e espiritual. É por isso que eu estou aqui hoje dedicando o que eu tenho de mais precioso, que é o meu tempo, para realizar a jornada Desinflama para você e milhares de pessoas. Durante a nossa jornada, nós vamos fazer 3 escalas até chegarmos ao nosso ponto final. O destino desinflama. Essas 3 escalas são importantes para entender melhor como é possível desinflamar o corpo e vivermos de forma plena em 2024. Combinado? E aqui está o seu roteiro para os próximos dias. Hoje, escala Corpo em Chamas. É aqui na aula de hoje que você entenderá por que você não está conseguindo ter o corpo, a saúde que você tanto deseja. Tem um vilão, ou melhor, é uma vilã que vem causando problemas de saúde que estão incomodando você há anos. É a inflamação crônica. É claro, eu vou lhe apresentar como é possível apagar esse incêndio da inflamação no seu corpo e quais são os remédios anti-inflamatórios que estão escondidos ali na despensa da sua cozinha. Depois seguiremos viagem. Na quarta-feira é a escala Remédio Natural. Nessa parada eu vou mostrar o único remédio capaz de proteger o nosso corpo contra as piores doenças debilitantes, cuja eficácia já foi comprovada pelas maiores universidades de pesquisa do mundo. E já na sexta-feira chegaremos à escala Mente Sã e Corpo São. É nessa parada que nós vamos olhar não só para o corpo, mas também para a mente e o espírito. Eu vou mostrar os 7 passos essenciais para você alcançar a sua melhor versão em 2024. É aqui que você saberá como ter um sono reparador, combater a ansiedade, ter mais energia. Em cada escala eu vou trazer novas informações e você receberá o seu material de apoio para colocar todas as recomendações em prática. Agora atenção, só assistir às aulas sem colocar em prática não vai trazer resultados. Por isso, eu preciso que você se comprometa em estar comigo. Cada aula eu vou trazer novas informações. Não perca nenhum vídeo. Agora, vamos começar? Você já reparou que tem mulheres com 60 anos que aparentam 40, enquanto outras, aos 40, apresentam um aspecto muito mais velho? Tem mulheres que chegam à maturidade com energia de sobra, cabeça funcionando bem, livre de dores. Já temos outras, muito mais jovens, que já estão exaustas, ansiosas, deprimidas, doloridas. E você sabe qual é a diferença entre essas 2 mulheres? Não é uma questão de dinheiro, sorte, genética ou idade, mas sim um corpo desinflamado. Como assim, doutora Gisela? Bem, os nossos hábitos de vida e os alimentos que ingerimos, eles nos vêm inflamando o nosso corpo e assim acelerando o envelhecimento e o adoecimento crônico da nossa população. Nós vivemos hoje um estilo de vida altamente inflamatório. Basta olhar para as nossas escolhas feitas no dia a dia para entender por que o número de casos de depressão, obesidade, as doenças cardiovasculares, até câncer, crescem ano após ano. Consumimos em excesso alimentos pró-inflamatórios como açúcar, os famosos aditivos alimentares, além, é claro,
do glúten e da caseína dos laticínios. Dormimos mal, vivemos ansiosas e estressadas, não temos disposição alguma para nos exercitar e até essa gordurinha da barriga, gente, isso inflama seu corpo. Vivemos cercadas de químicos tóxicos da poluição, dos agrotóxicos, dos cosméticos, do cigarro do outro e o corpo fica sobrecarregado e não consegue fazer uma detoxificação correta de todas essas toxinas. Ao mesmo tempo, nós não damos ao nosso corpo os alimentos anti-inflamatórios e nem os nutrientes essenciais que o corpo tanto precisa para funcionar como deveria. Assim, não é de se estranhar porque estamos tão doentes. E eu vejo muitas pessoas colocando a culpa dos problemas de saúde na genética ou na idade. Até mesmo profissionais da saúde fazem isso. É como se nós já estivéssemos nascidas programadas para ter pressão alta aos 50, ou um ataque cardíaco ou um AVC aos 60, ou quem sabe receber um diagnóstico de doença de Alzheimer aos 75, 80 anos. Ninguém dorme magra e acorda obesa de um dia para o outro. Ninguém dorme saudável e acorda com diabetes de um dia para o outro, nem com câncer. Minha gente, genética não é destino. A ciência nos mostra hoje que somente 20% da maioria dos problemas é culpa dos genes, daqueles genes que recebemos do pai e da mãe. Mas os outros 80% são fruto das nossas escolhas. E talvez você nem saiba que muitos dos problemas que você carrega há anos tem como gatilho a inflamação crônica. Você quer ver? Responda para mim essas perguntas. Atualmente, hoje, você tem sentido dificuldade para conseguir emagrecer? Tem tido muita fome ou vontade de comer doce, principalmente no final da tarde, começo da noite? Sofre do famoso efeito sanfona? Então você está inflamada. Dorme mal? Acorda cansada ou sente aquele sono insuportável depois do almoço? Então sim, querida, você está inflamada. Perdeu o ânimo? Vive ansiosa e deprimida? Sem dúvida, você está inflamada. Sente dores nas articulações ao levantar ou deitar da cama? Está com seus exames alterados? Como estão os seus níveis de glicemia, insulina, triglicéridos ou colesterol? Você sofre com problemas na tireoide? Você tem alergias ou até uma doença autoimune? Pois é, você está inflamada. Sim. Todos esses problemas que eu citei agora e tantas outras doenças têm em comum uma única causa: a inflamação crônica. Inflamação vem da palavra em latim inflammare, que significa incendiar, por fogo. Um corpo inflamado é como um grande incêndio. Tudo começa assim com pequenas fagulhas, tá? Aparentemente inofensivas, mas se você não apagar rapidamente as chamas, o edifício vai desabar. As maiores doenças da atualidade estão relacionadas à inflamação crônica. Dá só uma olhada. Obesidade, diabetes tipo 2, depressão, doença de Alzheimer, doenças autoimunes e até câncer. Não faltam estudos científicos publicados por instituições renomadas como a Universidade de Harvard, que confirmam o perigo da inflamação crônica incendiando o seu corpo. Esse assunto já foi até capa da renomada revista americana Time, que chamou a inflamação crônica de a assassina secreta. Assustador, não? Mas apesar do mal que ela vem causando na sua vida, nem sempre a inflamação é uma vilã. Lembre-se que tudo que o corpo produz é bom, só não pode ter muito ou pouco. Então, há uma diferença na inflamação aguda e na inflamação crônica. Veja só, a inflamação nada mais é do que uma resposta natural do seu corpo quando acontece do seu organismo precisar, por exemplo, lutar contra agentes que prejudicam sua saúde, como infecções por bactérias e vírus. Ou então, quando você se machuca, um corte, uma batida. Quando o seu corpo se sente atacado, o seu organismo libera uma resposta inflamatória com o objetivo de reparar esses danos. Por isso, sofrer uma inflamação não é ruim, é o primeiro passo para o seu organismo se curar. Essa é uma situação de inflamação aguda. Ela tem início, meio e fim. E todo esse processo inflamatório geralmente dura horas ou dias no máximo. A inflamação aguda, ela é pontual, importante e necessária. O problema
é quando ela não cessa, tornando-se crônica. A inflamação crônica é o nome que a ciência dá para quando essa resposta inflamatória ela permanece e não é desligada e dura meses, às vezes anos. Quando isso acontece, a mobilização de células de defesa do seu corpo não para. E em vez de recuperar a lesão, eles vão atacando outras partes do corpo. Dependendo da área do corpo inflamada, o seu corpo dá um sinal diferente. Se a área inflamada for o seu intestino, você pode sentir na forma de uma diarreia ou até numa prisão de ventre, azia, refluxo, gases, distensão abdominal. Se for na sua circulação, a inflamação pode levar ao acúmulo de placa nas artérias. Já no sistema nervoso, quando o cérebro permanece inflamado por tempo suficiente, ele pode desenvolver doença de Alzheimer e outros tipos de demência, além da doença de Parkinson, depressão e ansiedade. E se o processo da inflamação incessante acontece nas articulações do corpo, na coluna vertebral, no quadril, nos ombros, joelhos, enfim, o que acontece? Desenvolvemos artrite e dores que não passam. No fígado, pode aparecer na forma de uma saburra na língua, aquele tapete branco ou amarelado, fadiga crônica, acordar enjoada, dores de cabeça. E no metabolismo, leva ao sobrepeso, à obesidade, gordura localizada, celulite e pouquíssima massa muscular. É por isso que eu digo, você não precisa emagrecer, você precisa desinflamar. E, tragicamente, grande parte dos casos de câncer hoje tem como causa raiz a inflamação crônica. Agora, você sabe qual é a pior parte disso tudo? Para cada um desses problemas que eu falei agora, sabe que solução ela recebe? Um novo medicamento. Vivemos numa era de medicina medicalizada. Para cada doença, um medicamento. Isso leva a um ciclo perigoso, porque, infelizmente, você toma um medicamento que vai te dar um efeito colateral. Aí você vai precisar de um outro medicamento por causa desse anterior, que por sua vez poderá estar trazendo um novo efeito colateral e assim por diante. É um anti-inflamatório prescrito por alguma dor que, como o médico já sabe que ele vai atacar o seu estômago, ele já prescreve um Prazol da vida que de forma pontual, tudo bem, mas ele é tomado sempre de forma descontrolada, pode inibir a absorção de diversos minerais importantíssimos. Com o passar do tempo, você descobre primeiro uma osteopenia, depois uma osteoporose, uma anemia, um problema de memória, e você nem desconfia que tudo isso começou com aquele primeiro medicamento. E apesar de tudo isso, será que todos esses remédios que você toma realmente estão ajudando a restaurar a sua saúde? Me responda do fundo do seu coração. Seus exames estão melhorando? Você se sente com energia o dia inteiro? Está satisfeita com o seu corpo e sua saúde? Dorme bem à noite? Passa o dia animada, sem dores pelo corpo? Seu intestino funciona como um reloginho? Se sim, nossa, isso é uma verdadeira bênção. Infelizmente, viver sem dor, sem doenças, feliz consigo mesma é uma exceção hoje em dia. Virou rotina muita gente achar que é normal viver com dor. Até brincam que chegaram na idade do condor. Condor aqui, condor ali. Ou que é normal esquecer as coisas o tempo todo. Que é normal viver constipada e, portanto, enfesada sem conseguir ir ao banheiro. Ou que é normal o peso e a barriga começarem a aumentar depois dos 30 anos. Depois de uma certa idade, parece que num passe de mágica, todos os seus exames de sangue ficam ruins de uma vez só. Minha gente, envelhecer é natural. É esperado, mas estar doente o tempo todo definitivamente não é normal. O normal é viver bem, de forma ativa, feliz, livre de dores, de doença. É isso que eu desejo para você em 2024. Afinal, ter saúde é muito mais do que viver muitos anos e morrer bem velhinha. É ter saúde, principalmente, para ter qualidade de vida, prazer em viver. Afinal, qual o sentido de viver muito se não estamos aproveitando de fato a vida? É quase como se não tivesse nada que se pudesse fazer e que pudesse mudar esse desfecho. Repetindo, genética não é destino.
A ciência mostra hoje que somente 20% da maioria dos problemas é culpa dos genes que recebemos dos nossos pais. A boa notícia é que os outros 80% estão em nossas mãos. São os nossos hábitos de vida, os alimentos que escolhemos, os grandes responsáveis pelas doenças crônicas. E precisaram passar mais de 2.000 anos para que um estudo científico de peso endossasse a famosa frase do pai da medicina Hipócrates: deixe que o seu alimento seja o seu medicamento. No artigo publicado em 2019 na prestigiosa revista médica The Lancet, revelou que a nossa alimentação é hoje a causa número 1 de mortes e invalidez. Ela mata mais do que cigarro. Por outro lado, como mostrou esse outro estudo chamado Pesquisa Europeia Prospectiva sobre Câncer e Nutrição, que foi realizado com mais de 25.000 homens e mulheres, demonstrou que ter um estilo de vida saudável pode cortar em até 93% o risco de você ser diabético, diminuir em 81% o risco de um infarto e 50% o risco de um AVC. Reduz até 78% o risco de você desenvolver qualquer doença crônica e reduz em 36% todas as formas de câncer. Percebe isso? Uma redução de 93% do risco de você ser diabético, que hoje é uma doença que é a principal causa de problemas renais, amputação, cegueira. E mesmo a nutrição sendo chave fundamental para mudar o destino de uma pessoa, ainda há muito desconhecimento sobre o poder dos alimentos por parte dos profissionais da saúde. Dos 6 anos que um estudante de medicina passará na faculdade, somente 20 horas são dedicadas à nutrição. É muito pouco. Assim, não dá para culpar o seu médico por ele não saber como prescrever uma dieta, um suplemento ou qualquer erva que poderia melhorar a sua saúde. Sem falar de quantos profissionais conseguem dedicar tempo suficiente numa consulta para entender a causa dos seus problemas. Tem consulta em que você é atendido em menos de 10 minutos. É muito pouco tempo para falar com você sobre alimentação, os medicamentos que toma, as suas fontes de estresse, qual seria a melhor atividade física para você, falar do seu casamento, dos seus filhos, do seu trabalho e da vida espiritual. E principalmente como é que está seu intestino, como que você dorme. Por isso, a solução mais rápida acaba sendo um medicamento. Mas dificilmente essa será a melhor solução quando falamos de longevidade e doenças crônicas. Agora, nem sempre eu soube tudo isso que eu estou contando para vocês. Eu queria compartilhar a minha história para mostrar como nunca é tarde para você mudar. Nutrição é minha segunda carreira. Eu era uma grande empresária de moda, dona de umas boutiques mais importantes, chamada Gioli, que comercializava grifes internacionais renomadas. Inclusive, fui escolhida a empresária do ano pela revista Exame em 1991. Mas eu vi as minhas clientes, mesmo com uma vida confortável, em abundância material, sofrendo com uma vida vazia de propósitos e cheias de ansiedade, depressão, dores pelo corpo, doenças de todos os tipos. E eu me tornei amiga de muitas delas e eu queria ajudá-las, só que naquele momento a única coisa que eu podia fazer era ouvi-las. Até que uma querida amiga e cliente, Marici Trussardi, me convidou para participar de um grupo de oração na casa dela. E, gente, eu só fui porque seria deselegante negar o convite dela. E logo eu, que não tinha nenhuma religião e nunca tinha rezado uma Ave Maria, acabei tendo o meu encontro pessoal com Deus através de Nossa Senhora Rainha da Paz, ouvindo as palavras do Frei Jorge da Paz, que nos leu a última mensagem deixada por ela em Medjugorje. A partir daquele momento, a minha vida mudou. Passei a rezar o terço todos os dias, a ler a palavra de Deus, mas foi somente, gente, no dia 13 de maio de 1999 que eu recebi o sacramento do batismo, tendo como minha madrinha de batismo a minha querida e saudosa amiga Marici Trussardi.
De imediato eu percebi que Deus me chamava para algo novo, um projeto que não era apenas cuidar da aparência das minhas clientes, mas cuidar delas como um todo. E eu fechei a minha loja e voltei para a faculdade, desta vez para estudar nutrição com o apoio do meu marido. Eu era a aluna mais velha da classe e me comprometi a estudar sem limites. Assim que me formei, eu fiz a minha primeira especialização em saúde da mulher do climatério na Faculdade de Saúde Pública da USP. Até que descobri a nutrição funcional, que me trouxe as respostas que eu tanto buscava. A partir daí, eu trilhei um novo caminho dentro da própria nutrição, agora com a visão funcional. Fiz várias especializações, pós-graduações, inclusive nos Estados Unidos, no Instituto de Medicina Funcional. Ao longo de quase 20 anos, eu fui desenvolvendo e lapidando um método de 12 semanas para desinflamar o corpo que, por incrível que pareça, já começa a dar respostas simplesmente em 3 semanas. Só com um corpo desinflamado é possível desacelerar o envelhecimento precoce e tratar de dores e de diversas doenças. Tudo que eu aprendia, estudava e pesquisava, eu primeiro colocava em prática comigo e com a minha família. Hoje, aos 68 anos, eu me sinto mais jovem, com mais energia, meus exames de sangue e imagem só melhoram a cada dia. Eu digo isso também com a experiência de quem está no campo de batalha, atendendo pacientes na clínica. Não é raro receber pacientes dizendo que a sua última esperança. Ao longo dos últimos 20 anos, eu vi pacientes que não tinham a menor esperança, com prognósticos super negativos, transformarem a sua saúde completamente. Gente, tem doença que não tem cura, mas tem controle, pode entrar em remissão. E é isso que a nutrição pode fazer por você. Tudo isso com pequenas mudanças na alimentação e estilo de vida, a história delas foi mudada. Eu estava, digamos assim, detonada. Eram muitas dores, não dormia, enfim, estava numa situação bem difícil, andava irritada, triste, que não é o meu normal, né? Então, hoje eu durmo bem, eu emagreci, eu não sinto aquelas dores que eu sentia no corpo, estou mais disposta e mais animada realmente, né? Aproveitando mais a vida. E assim, aquela roupa que tinha lá, queridinha, que você disse um dia eu vou usar, já estou usando. Depois de 3 meses, está aqui, sem colesterol, sem glicose, enfim. Hoje eu sou outra pessoa. Eu estava assim com muitas dores crônicas, acabaram todas. Tá? Eu emagreci 12 quilos, gente, 12. Eu pesava 73, hoje eu tô com 61. E já consegui eliminar 13 quilos. Eu estou mega feliz, porque é a primeira vez que eu consigo emagrecer sem remédio. E achava impossível ficar sem o pão francês. E consegui fazer a substituição. Minhas roupas todas largas, várias dobradas para mandar apertar. A verdade é que se você der ao seu corpo o que ele precisa para funcionar direitinho e retirar tudo aquilo que está atrapalhando, você recupera muito rápido a sua saúde. Inclusive, foi na Bíblia Sagrada onde eu encontrei preciosos conselhos sobre alimentação anti-inflamatória que a ciência mais tarde veio a comprovar. Ensinamentos capazes de prevenir e tratar as mais diversas doenças através da combinação de ingredientes tão simples como poderosos. Então, por que não experimentar no seu dia a dia alimentos que estão disponíveis, de fácil acesso, saborosos e o melhor de tudo, gente, sem efeitos colaterais. E é só abrir a geladeira ou ir até a fruteira da sua casa ou da sua cozinha e encontrar remédios anti-inflamatórios naturais fantásticos. Quer ver só? Vem comigo que eu vou levar você para minha cozinha. Você sabia que há 2 frutas com propriedades anti-inflamatórias? Uma é o abacaxi, rico em bromelina. A outra, que eu amo de paixão também, é o mamão, que tem a papaína. Essas 2 enzimas, bromelina e papaína, elas têm a capacidade de chegar até as suas articulações e provocar um efeito anti-inflamatório.
Elas dissolvem o excesso de fibrina, que é uma proteína encrenca que costuma acumular nas regiões das articulações e provocar essa sensação de dor. Com o passar da idade, especialmente após os 40 anos, nós vamos perdendo a capacidade de quebrar essa fibrina. Por isso, o consumo desses alimentos, dessas duas frutas, é uma excelente pedida, especialmente antes das grandes refeições, do almoço e do jantar, porque isso ajuda na absorção das propriedades terapêuticas dessas duas frutas. A cúrcuma, esse tempero aqui que usamos na culinária para dar sabor, cor e aroma, ele é também um potente anti-inflamatório, muito mais potente do que muitos medicamentos da farmácia e com uma grande vantagem, sem efeitos colaterais. Além de tudo, é antioxidante e é um antioxidante fantástico que ajuda a proteger as suas células do envelhecimento precoce, inclusive protegendo o seu cérebro contra doenças degenerativas. Diferentes estudos já demonstraram que a cúrcuma é um alimento aliado na proteção contra o Alzheimer. E para potencializar os efeitos dessa especiaria, eu recomendo você utilizar pimenta do reino em grãos, moída na hora. A pimenta do reino, ela é rica numa substância chamada piperina, que aumenta a biodisponibilidade dessa especiaria. Outro, que é um dos melhores anti-inflamatórios da natureza, ômega 3. O seu corpo precisa de ômega 3. Diferentes estudos já mostraram que quanto maior o nível de ômega 3 no sangue, menor é o seu risco de entupimento das artérias e morte por infarto ou AVC. Ele é essencial para o bom funcionamento do cérebro e para a prevenção do Alzheimer. E a fonte que eu mais gosto de ômega 3 é a sardinha. Não é à toa que quando falamos das populações mais longevas, elas são justamente no litoral, onde as pessoas acabam comendo bastante peixe e frutos do mar. E olha, gente, por que eu recomendo tanto a sardinha? Porque simplesmente ela é sazonal. Então, nessa entre-safra, você pode estar consumindo até enlatada, desde que no óleo. Ela é saborosa, acessível e é a que tem menos risco de contaminação por metais tóxicos. E minha querida, desinflamar o corpo pode ser tão simples e saboroso como tomar um suco. Tem uma família que eu amo de paixão, que é a família das brássicas. E dentro dessa família tem o meu membro favorito, que você que me acompanha já conhece, que nada mais é do que a couve-manteiga. Você conhece aquele meu suco farmácia? Talvez você já tenha me ouvido falar dele, porque é uma verdadeira farmácia viva, dado tantos benefícios que ele promove. É claro que eu estou falando do suco de couve com maçã, que, além de saboroso, fácil e prático de fazer. Você só precisa de 2 folhas de couve com o talo e uma maçã. Como você vai fazer? Cortar a maçã em 4, deixe a casca e retire as sementes. E você vai pegar a sua folha de couve e rasgar ao meio, mantendo o talo. E simplesmente vai pegar 1/4 da maçã que você cortou e vai enrolar e preferencialmente vai passar na centrífuga. Enquanto você não providencia a centrífuga e você só tiver o liquidificador, tudo bem, você bate no liquidificador com 50 ml de água. É assim, uma xicrinha de cafezinho de água. Depois de bater muito bem, você coa com um voal e aperta bem, a gente chama isso de ordenha até, né? E você vai extrair todo o sumo e beber. Tome em jejum ao acordar. Procure fazer com que o primeiro alimento que entre no seu corpo seja justamente esse suco. Se você fizer jejum intermitente, você quebra o seu jejum com o suco de couve. Não acrescente açúcar, nem adoçante ou mel. Você vai ver que não vai precisar, principalmente se você estiver fazendo na centrífuga, porque simplesmente a extração de todo o docinho do suco vai ser feito pela maçã. Consuma na hora, porque quando o suco permanece no ambiente, o oxigênio
oxida. Lembra que o ferro enferruja? E os alimentos e nós oxidamos. Use durante 3 semanas e surpreenda-se. Quem começou a usar e aprovou o suco farmácia foi a minha querida irmã Zélia. Mas eu queria falar para ela da minha gratidão que eu tinha com ela. Porque a gente que viaja muito, vocês sabem que eu tenho uma vida muito intensa na estrada, e todo mundo me pergunta o segredo, né, de viver bem essa vida. Eu sempre fui muito cuidadosa com a minha saúde, mas até então eu não tinha entendido que a couve era tão milagrosa para a vida da gente. E aí então eu comecei a fazer esse suco de couve, gente, do jeito que ela ensinou, todos os dias. E eu digo para você, doutora, todas as dores do meu corpo que eu tinha quando eu viajava, que eu dirijo muito, eu tinha muitas dores no corpo, todas desapareceram, todas. Milagrosamente, eu não tenho hoje, com tantas viagens, vocês sabem que eu dirijo até 2.000 quilômetros, sozinha, dirigindo. Eu fui para o Mato Grosso agora, nem uma dor. Então, eu coloco esse desafio para você essa semana. Fazer o seu suco farmácia e tomar todos os dias, assim que você acordar. E aí você vê como você se sente. Infelizmente, já estamos chegando ao fim, mas ainda tem muita coisa que eu quero mostrar para você. Na terça-feira, às 19 horas, nós teremos uma live onde eu vou sanar todas as suas dúvidas e dar cardápios para café da manhã, almoço, jantar, que são fantásticos. Já na quarta-feira, a nossa jornada segue viagem com a escala Remédio Natural. E eu quero mostrar como combater dores e doenças com os verdadeiros remédios naturais. Além disso, quero lhe mostrar como finalmente queimar os quilos a mais que estão acabando com a sua saúde e transformando você de dentro para fora. Na nossa próxima parada, eu vou mostrar para você mais do meu método para desinflamar o corpo, que vai sim diminuir as suas medidas. Mas primeiro, lembre-se, não é que você vai emagrecer para ficar bem, você vai ficar bem para poder emagrecer. E como você verá, comer bem não se trata de passar fome ou seguir essas dietas genéricas que você vê por aí na internet ou na TV. Eu estou aqui justamente para ampliar o seu horizonte sobre as possibilidades deliciosas e nutritivas que estão à nossa disposição. Pode apostar, você vai se surpreender. Uma alimentação anti-inflamatória pode ser muito mais gostosa e prazerosa do que você imagina. Então, agora que você já sabe a real razão dos seus problemas de saúde, dos seus quilos a mais, das dores, do cansaço, você pode decidir se desce na próxima escala ou se segue comigo rumo à próxima. Você quer fazer de 2024 um ano diferente? Quer parar de se contentar em viver pela metade? Se sim, vamos desinflamar. Só que antes de eu ir, eu peço que você escreva aqui na caixa de comentários o que você deseja para a sua saúde em 2024. Me escreva contando como é que eu posso guiar você de forma mais direcionada rumo à sua melhor versão em 2024. No próximo episódio, eu vou trazer respostas para os assuntos que mais forem comentados aqui embaixo. E não esqueça de tirar uma selfie da viagem mostrando o que você está descobrindo e os seus resultados, marcando a hashtag A Hora da Virada. Essa hashtag, A Hora da Virada, é a hashtag da nossa jornada. Publica nas suas redes sociais e também aqui nos comentários das nossas aulas. Compartilhar com os outros as suas mudanças e os seus resultados obtidos é importante para você se motivar e modificar as outras pessoas que estão aqui em busca de um corpo com saúde que tanto todo mundo merece. Agora eu vou descansar antes do próximo voo e amanhã teremos a nossa aula ao vivo, aonde eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Para você que não está ainda no meu grupo de WhatsApp, entra lá para que eu e a minha equipe possamos mandar para você o diário de bordo dessa aula e o replay
dessa aula também. No diário de bordo você encontra o seu material de apoio com as principais recomendações dessa viagem e os seus próximos passos. Um grande abraço e até a próxima parada. Atenção passageiros e passageiras, próxima parada, escala Remédio Natural. Contagem regressiva para o próximo destino. Foi porque, assim, eu venho de um fim de um relacionamento de 18 anos, no qual eu fui rejeitada pelo meu marido por determinadas coisas, e eu percebi, assim, que esse ganho de peso que eu tinha, ele nunca me falou, mas eu sei que incomodava ele também. E eu já não tinha mais qualidade de vida. Muita inflamação, eu tenho fibromialgia, hérnia de disco, era muita dor, eu vivia à base de anti-inflamatório, até que eu adquiri uma insuficiência renal e eu não podia mais tomar medicamento. Daí eu falei assim, ou eu vou para o natural, ou eu mudo minha vida, ou ela vai terminar muito rápido. E quando eu comecei a desinflamar, hoje tinha dia que eu não conseguia dobrar os dedos. Eu não sinto mais dor nas articulações, eu não tenho mais dor na coluna, nos joelhos, tenho disposição. Eu falei assim que uma das mudanças que eu percebi mais, quando eu ajoelhava para orar, eu ficava 30 segundos, minhas pernas começavam a dormir, a adormecer, sabe, a formigar. Eu tinha que sentar, eu não conseguia orar ajoelhada. Hoje eu posso ficar porque assim, eu já me sinto melhor. Eu não sinto mais essas dores todas sumiram. Qualidade do sono, melatonina. Agora eu durmo a noite inteira. Eu não dormia, eu acordava cansada. Agora eu acordo descansada. Você consegue, você pode, você vai chegar lá. A Nora fala que eu sou a Fênix, né? Que eu ressurgi. Ela falou assim, eu tenho muito orgulho de você hoje. E as pessoas me têm como exemplo, porque eu passo isso, o que eu estou vivendo, eu consigo... nem sempre através do meu falar, mas através das minhas atitudes, as pessoas perceberem isso e quererem seguir da mesma maneira. Eu creio que nessa nova jornada, que eu vou começar agora, o ano que vem, que eu já me matriculei, eu creio que eu vou conseguir ajudar muito mais gente. E isso é satisfatório. Meu filho fala assim, mãe, você tem sido meu orgulho, você tem me surpreendido.